بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأمته أجمعين أما بعد. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nós paramos na parte em que Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu enviou o seu primo Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhuma até Kufa para averiguar a situação. Eu recordo que as pessoas de Kufa, os habitantes de Kufa, enviaram inúmeras cartas e inúmeros convites a Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu a dizer que venha para Kufa, nós somos seus apoiantes, fomos apoiantes do seu pai, fomos apoiantes do seu irmão e agora somos seus apoiantes. Tudo aquilo que você precisar, nós iremos dar apoio. Então, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu enviou o seu primo, Imam Muslim, como emissário, como seu representante para averiguar qual é a verdadeira realidade de Kufa, a cidade de Kufa. Então, quando Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu chegou a Kufa, ele viu uma situação muito agradável e muito boa, foi muito bem recebido. As pessoas honraram Imam Muslim. Ele estava acompanhado pelos seus dois filhos, duas crianças, e é uma situação muito boa. E as pessoas vinham ter com Imam Muslim, deram o seu apoio a Imam Muslim, deram o seu apoio a Imam al-Hussein, e disseram que nós estamos com Imam al-Hussein, tudo aquilo que Imam al-Hussein precisar, nós vamos dar esse mesmo apoio. E as pessoas vinham em grupos, pequenos grupos, vinham individualmente, em grandes grupos, vinham fazer o pacto de lealdade com o Imam Muslim. No fundo, o pacto de lealdade com o Imam Muslim é, na verdade, o pacto de lealdade com o Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhuma. Então, Imam Muslim, quando viu esta situação, que as pessoas estão a dar o seu apoio a Imam al-Hussein, são apoiantes de Ahl Bayt, estão contra o califado de Yazid, então Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu escreveu uma carta a Sayyidina Imam al-Hussein que o Imam venha rapidamente para Kufa, porque a situação de Kufa é muito boa, a situação de Kufa é muito agradável e as pessoas que estão aqui, os habitantes de Kufa, são seus apoiantes e são seus amantes, eles amam o Imam. Portanto, venha para aqui e aqui, inshallah, estará em segurança e tudo ficará bem. E foi esta carta que Imam Muslim radiallahu anhu enviou para Sayyidina Imam al-Hussein, que estava em Makkatul Mukarramah. E a chegada de Imam Muslim a Kufa provocou também, chamou a atenção daqueles que eram apoiantes de Yazid. E Imam Muslim radiallahu anhu, e quando esteve na cidade de Kufa, conseguiu angariar muito apoio para Sayyidina Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, o que não era visto com bons olhos pela oposição. Então, o que é que a oposição fez? A primeira coisa que fez foi demitir o governador de Kufa, que era um dos Sahaba Ikram, que era Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhuma, um dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, era o governador de Kufa. Demitiram Sayyidina Nu'man e colocaram um outro governador no seu lugar, que era Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad é uma das pessoas que mais leais a Yazid e também daquelas que odiava a família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Como vamos perceber mais à frente, ele teve actos e ações que não é possível descrever e não é possível mencionar que tipo de atos é que ele fez em prol do regime de Yazid contra a família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque foram muito maus, foram péssimos. Então, foi ele, Ibn Ziyad, que substituiu Sayyidina Nu'man ibn Bashir como governador de Kufa. E o mais curioso é que, quando Ibn Ziyad chegou à cidade de Kufa, ele que vinha de Asham, da Síria, ele entrou na cidade de Kufa com vestuário hijazi, ou seja, vestuário da zona de onde é Sayyidina Imam al-Hussein, ou seja, Meca, Medina, essa zona é chamada de Hijaz Sharif. Ele entrou em Kufa com esse vestuário e com a cara tapada. As pessoas, quando viram que está a vir alguém de Hijaz Sharif, está a vir com uma comitiva, com uma escolta, então pensaram que esta pessoa é Imam al-Hussein. Imam al-Hussein saiu de Hijaz al-Muqaddas e está a chegar aqui até Kufa. As pessoas reuniram-se à volta dessa pessoa, que no fundo era Ibn Ziyad. E quando Ibn Ziyad estava a ser transportado, um dos seus soldados disseram: faça o caminho para o líder Ubaydullah ibn Ziyad. Então as pessoas aí perceberam-se: isto aqui não é Imam al-Hussein, este é Ibn Ziyad. Então aí depois Ibn Ziyad
também ficou furioso. Porquê? Porque ele, quando chegou lá e viu aquela situação de tamanho apoio a Sayyidina Imam al-Hussein, e obviamente que apoio a Sayyidina Imam al-Hussein era, digamos, ir contra o regime de Yazid. Então, Ubaydullah ibn Ziyad, a primeira coisa que fez foi chamar os líderes de todas as tribos importantes que estavam em Kufa. Os líderes de famílias importantes e que tinham influência na sociedade de Kufa. Chamou todos eles e ameaçou-os. Ibn Ziyad ameaçou-os a todos e disse: se vocês não concederem o vosso apoio a Yazid e forem contra Imam Muslim e forem contra Sayyidina Imam al-Hussein, então eu garanto-vos que vocês vão perder o vosso dinheiro, vão perder a vossa riqueza, vão sofrer, ou seja, vão perder as vossas vidas, as vossas famílias também vão sofrer e, quer dizer, acaba-se basicamente a vossa situação aqui em Kufa. Então as pessoas acobardaram-se. Os líderes das tribos que tinham influência em Kufa, que em primeira instância deram o apoio a Imam Muslim e no fundo era o apoio a Sayyidina Imam al-Hussein, naquele preciso momento assinaram cartas ou assinaram acordos com Ibn Ziyad a darem o apoio a Yazid. Agora, quando esses líderes influenciais que tinham influência foram levados para o palácio do governador de Kufa, que é agora o palácio de Ibn Ziyad, Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhu estava também presente mais ou menos foi mais ou menos nessa altura. E com ele estavam cerca de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas estavam atrás de Sayyidina Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhuma. Ou seja, Imam Muslim bin Aqil tinha a possibilidade de avançar sobre Ibn Ziyad. Tinha um exército menos numeroso, menos pujante, menos forte. E poderia aniquilar o inimigo, porque ele sabia, a situação de Kufa mudou com a vinda de Ibn Ziyad. Ibn Ziyad quis reencaminhar o interesse para o regime de Yazid e abandonar o interesse em Sayyidina Imam al-Hussein e esse apoio. Era o objetivo de Ibn Ziyad. Então, Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhu, quando ocorreu esta situação que prenderam os líderes de todas as tribos e as pessoas de influência e fizeram eles assinar esse tal acordo, Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhu, que tinha 40 mil pessoas, cercou o palácio do governador. E se ele tivesse essa intenção de guerra e de derramar sangue e de digamos, na ânsia de obter o poder para ele e para Sayyidina Imam al-Hussein, bastava ele dizer que vamos atacar em frente e aniquilavam o exército de Ibn Ziyad. Mas não era esse o objetivo de Sayyidina Imam Muslim. Imam Muslim não tinha esse propósito. E depois, quando ele estava ali, ele queria, digamos, chegar a um tipo de tréguas, a um tipo de reconciliação, não entrar em guerra, porque estava-se a criar um clima de guerra. O que é que Ibn Ziyad fez? Ibn Ziyad pegou, ou digamos, disse aos líderes das tribos que vão falar com aqueles que são vossos seguidores. Os vossos seguidores, os membros das vossas famílias, eles estão todos aí fora. Vocês saiam daqui e vão falar com eles. Então, os líderes das tribos, que basicamente acobardaram-se e que haviam prometido aliança e apoio a Imam al-Hussein, naquele preciso momento estavam a trocar de campo e já haviam trocado de campo. Foram para fora e começaram a falar com os seus seguidores que estavam, digamos, nos apoiantes de Imam Muslim. E assim, aqueles 40 mil que eram apoiantes de Sayyidina Imam Muslim, aos poucos começaram a desertar. E pequenos grupos começaram a abandonar o exército de Sayyidina Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu. E chegou há um momento que é muito crítico, que é o momento do namaz de Maghrib, em que Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu, que possuía 40 mil apoiantes, foi fazer Salatul Maghrib com 500 apoiantes. E é narrado que ele foi fazer Salat no Masjid de Kufa. Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu começou a sua oração com 500 muqtadis, ou seja, 500 seguidores. Era ele o imam. Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu, quando disse Allahu Akbar, estavam 500 pessoas atrás dele. Quando ele terminou o Salatul Maghrib, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, é narrado que nenhuma pessoa estava atrás de Imam Muslim radiallahu ta'ala. Todos desertaram Imam Muslim radiallahu ta'ala. Todos traíram Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu. Aquelas 40 mil
Aquelas pessoas que juraram lealdade e que juraram apoio, que iriam dar as suas vidas, iriam dar o seu dinheiro, iriam dar tudo aquilo que eles tinham em prol de Imam Muslim, em prol de Imam al-Hussein, em prol do Ahl Bayt do Mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, haviam todos desertado e passado para o outro lado. Acobardaram-se. Porquê? Por causa do dinheiro. Porque muitos deles tinham medo. Se eu for apoiar Imam Hussein e Imam Muslim, o que vai acontecer? Eu vou perder tudo. Vou perder as minhas propriedades, vou perder dinheiro, vou perder a influência, porque Ibn Ziyad é o governador. Ou seja, preferiram esse caminho de não perder riqueza aqui no dunya do que ajudar a família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E foi uma situação extremamente crítica, porque Imam Muslim radiallahu ta'ala estava com os seus 2 filhos, crianças, estava numa cidade e ninguém o queria receber. Ele foi casa a casa pedir ajuda e ninguém o queria receber. E pior do que isso, começou então a caça a Imam Muslim. Porque Imam Muslim radiallahu ta'ala, quando começou esta situação, que todos passaram para o campo inimigo, ele era visto como alvo a bater. Então ele teve que se esconder, teve que se refugiar. E é narrado que nem uma casa, nem uma porta se abria para dar abrigo a um membro da família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim, imagina só, numa cidade estranha, sem relação, não tem membros da sua família, não tem pessoas amigas, não tem pessoas em quem confiar. Imagina só o estado de Sayyidina Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu naquela mesma situação. Então, Ibn Ziyad não estava satisfeito. Apesar de ele ter retirado todo o apoio a Imam Muslim, ele queria Imam Muslim. O Zalim, Ibn Ziyad, queria Imam Muslim. E começou então a caça a Imam Muslim. E depois, quando houve uma senhora que deu apoio a Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu, houve também uma senhora, uma escrava que encontrou os filhos de Imam Muslim. Os filhos de Imam Muslim não estavam com ele naquele preciso momento, refugiaram-se, mas depois, no fundo, era tudo o que valia naquele momento era dinheiro. Quem pagasse mais. Apesar de serem membros da família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e eles disseram assim, vamos tentar manter segredo que eles estão aqui nesta casa. Houve pessoas que espiaram e disseram que não, naquela casa está Imam Muslim, naquela casa estão os filhos de Imam Muslim, Imam Muhammad e Imam Ibrahim. Então eles foram apanhados. E o que aconteceu foi que Imam Muslim radiallahu ta'ala, quando foi espiado, e as pessoas traíram Imam Muslim também, ele tinha encontrado um refúgio e voltaram-se contra ele também. Ele ouviu o galopar dos cavalos, ou seja, era um exército inteiro para apanhar uma única pessoa que era Imam Muslim radiallahu ta'ala. E ele preparou-se, ele disse que não, desta situação não há escapatória. E então ele entrou em confronto, um por um. Imam Muslim radiallahu ta'ala começou a derrotar os inimigos de Sayyidina Imam al-Hussein, os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, os inimigos do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, um por um. Como viram que não conseguiam derrotar Imam Muslim, atacaram todos ao mesmo tempo, inclusive tiraram pedras para cima de Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu e conseguiram capturar Imam Muslim e levaram para o palácio do governador, o palácio de Ibn Ziyad. Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu não estava preocupado com a sua vida. O que atormentava e o que deixou mais preocupado Imam Muslim era a carta que ele havia enviado para Sayyidina Imam al-Hussein radiallahu ta'ala. Aquela carta, isso é que o preocupava, porque ele havia dito naquela carta que, Imam, venha para Kufa, venha para esta cidade, estão muitos apoiantes seus aqui estará em segurança, aqui não terá qualquer tipo de problema. Então, isso é que preocupava Imam Muslim radiallahu ta'ala. O peso, imagina só o peso que estava nos ombros de Sayyidina Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu. É narrado que Ibn Ziyad cometeu tanto zulm sobre Sayyidina Imam Muslim, é narrado que ele martirizou Sayyidina Imam Muslim e atirou de cima do telhado para baixo. É esse tipo de gente que Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu e Sayyidina Imam al-Hussein e o Shuhada e Karbala tiveram que lidar. E os próprios filhos também de Sayyidina Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad e Sayyidina Ibrahim, também se tornaram mártires. E no fundo é a situação que as pessoas de Kufa tornaram aqueles que eram
fortes apoiantes, que eram fervorosos apoiantes de Ahl Bayt e fervorosos apoiantes de Sayyidina Imam al-Hussein, trocaram de lado e abandonaram a família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, amanhã teremos um outro vídeo e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê capacidade para compreender melhor toda esta situação de Karbala, todo este evento de Karbala, que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine os nossos corações com o amor de Ahl Bayt, da família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, amanhã, antes de prosseguir com estes eventos, irei mencionar algumas das virtudes de Ahl Bayt. Porque é que nós estamos a fazer este tipo de vídeos e fazemos este tipo de eventos para honrar a família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam? O que é que o Corão diz sobre Ahl Bayt e o que é que os ahadith mencionam também sobre o Ahl Bayt? Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.